Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 41, para vocês aí do sexto ano. Bem, pessoal, hoje nós vamos conhecer e nós vamos estudar sobre a história da pipa. A pipa é aquele brinquedo que corta os céus, né, e colói-os em dias de vento. Ele é cobiçado pelas crianças, cobiçado pelos jovens e admirado por todos, né? A pipa, ela tem uma história bem antiga, né, e ela teve uma grande influência na história da humanidade. E são essas e muitas outras curiosidades que vamos acompanhar nessa aula de hoje. História. Segundo estudiosos, o empinamento de pipas ele é praticado no Extremo Oriente desde as primeiras eras. O Ocidente só efetivou a sua prática a partir do século XIV. Os primeiros mercadores portugueses e ingleses e holandeses é que teriam trazido essa pipa, né, para a Europa. Como a gente sabe, né, aqueles povos naquela época, eles eram grandes navegadores, eles estavam começando a descobrir a maior parte do mundo, começando a controlar os mares, né? E nisso, nesse encontro de civilizações, de culturas, muita troca, muita troca de informação foi feita, né? Muitas coisas foram trazidas, entre elas a pipa. Teorias e lendas e suposições tendem a demonstrar que o primeiro voo de uma pipa ocorreu, né, em tempos em várias civilizações diferentes, mas a data aproximada pode girar em torno de 200 anos antes de Cristo. No Egito, hieróglifos antigos, né, eles já contavam de objetos que voavam controlados por fios. Os fenícios também conheciam seus segredos, assim como os africanos, hindus e polinésios, né? Então, é uma característica, né, pessoal? Muitos brinquedos como o ioiô, alguma espécie de boliche, onde a pessoa tinha que derrubar pinos com bolas, muitos tipos de esportes, né, o bilboquê, eles foram criados em várias civilizações, né, em diferentes períodos, né? E aqui a gente vê, inclusive, uma pintura, né, japonesa, aquela aquarela bonita japonesa com uma criança empinando uma pipa. Curiosidades importantes. O navegador Marco Polo, né, nascido em 1254, falecido em 1324, né, ele explorou as potencialidades da pipa, né, embora levado por motivos menos lúdicos. Conta-se que, em suas andanças pela China, ao ver-se encurralado por inimigos locais, fez voar uma pipa carregada de fogos de artifício presos de cabeça para baixo, né, apontado para baixo, né? Brilhante, senhor Marco Polo. E que elas explodiram no ar em direção à Terra, provocando o primeiro bombardeio aéreo da história da humanidade. O gênio italiano Leonardo da Vinci, em 1496, ele fez projetos teóricos com nada menos que 150 máquinas voadoras, também baseados na potencialidade dessas pipas. Em 1752, uma experiência de Benjamin Franklin demonstrou definitivamente a importância da pipa nas histórias da ciência, né? Prendendo uma chave ao fio de uma pipa, ele empinou num dia, né, ou uma noite de tempestade. A eletricidade das nuvens foi captada pela chave e pelo fio molhado, descobrindo-se assim o para-raio. E aqui nós temos umas imagens, né, umas pinturas da experiência de Benjamin Franklin. Né, pelas leituras que eu tinha feito, foi considerada uma experiência perigosa mesmo para o cientista, né, pessoal? Então, lógico que ninguém vai tentar fazer isso em casa, né? Foi graças ao conhecimento das pipas que o grande Santos Dumont conseguiu fazer voar, colocar no ar, né, o famoso 14 bis, que no final das contas não deixa, né, de ser uma sofisticada pipa com motor. Para quem lembra do desenho do 14 bis, né,
George Cayley, em 1809, realizou através das pipas o primeiro pouso acontecido na história. Experiência com fundamentos aeronáuticos que mais tarde seriam utilizados na NASA pelo engenheiro americano Francis Rogallo com as naves Apollo, que criou assim os paraquedas ascensionais, né, para-wings, que permitem ainda hoje um perfeito controle do retorno à Terra das cápsulas espaciais. Para quem já viu algum desenho, algum filme, algum documentário, alguma filmagem, né, a gente vê que as cápsulas, quando caem na Terra, né, elas soltam vários paraquedas para amortecer a sua queda e poder ser recuperada. Na área de aerodinâmica, as pipas também serviam para pesquisar como objetos sólidos se movem no ar. Os inventores dos aviões basearam algumas de suas ideias nas pipas. E aqui nós vemos também diversos experimentos muito interessantes feitos, né, com pipas. A pipa também prestou relevantes serviços aos exércitos como meio de comunicação à distância. Na Guerra de Secessão nos Estados Unidos, os federais usaram-na para lançar panfletos sobre as tropas sulistas. Na Primeira Guerra Mundial, ela serviu para elevar aos ares, né, espiões que buscavam informações a respeito das instalações inimigas. Em 12 de dezembro de 1921, Marconi utilizou pipas para fazer experiências com a transmissão de rádio, teste que mais tarde seria utilizado por Graham Bell em seu mais notório invento, o telefone. O empinamento de pipas é o esporte favorito do povo das Ilhas Maldivas e é considerado esporte nacional no Tibete. Na Indonésia, é um símbolo espiritual. E aqui nós vemos uma imagem, né? E clicando, vocês podem encontrar um festival de pipas, gente, na França, né? Na Europa. E a gente vê, olha, pipa em formato de lula, pipa em formato de baleia. Nomes. A pipa é chamada de vários nomes e significados pelo mundo. Por exemplo, na Alemanha, né, Drachen, Paperdrachen, gente, eu não consigo pronunciar alemão, né, são muitas consoantes juntas. Na Argentina, Barilete, Cometa, Volantin. Chile, Volantin e Cambucho. Então, Volantin parece que é um nome famoso, né, no espanhol. China, Feng Shen, jogo ou joguete de vento. Cuba, Capuchina, xiringa. Quem quiser conhecer mais nomes, né, é só acessar esse site, né, pessoal, e conhecer um pouquinho mais da história da pipa também. E nós vamos seguindo aqui, né, com a pipa no Brasil. Nós, brasileiros, conhecemos as pipas através dos colonizadores portugueses por volta de 1596. Um fato pouco conhecido de nossa história deu-se no Quilombo dos Palmares, quando sentinelas avançadas anunciavam por meio de pipas quando algum perigo se aproximava. Mais uma prova de que a pipa era conhecida na África há muito tempo, pois os negros já cultuavam-na como uma oferenda aos deuses. Os nomes que a pipa ganhou aqui derivam do animismo que o povo atribui ao objeto. Por sua semelhança com a raia ou raia, né, a pipa é assim chamada também de muitos lugares do país, de arraia ou raia. Por sua variedade de cores, pela circunstância do voo, ela é também denominada papagaio, né? Eu sou de São Paulo, tenho família no Rio de Janeiro, no norte também, e já vi muita gente chamando pipa de papagaio. Quando eu era criança, também eu ouvia chamar pipa de papagaio também. O próprio nome pipa deriva da semelhança que o objeto tem com vasilha bojuda de madeira, que serve para conter líquidos. No Rio Grande do Sul, é autêntica a tradição espanhola, né, o velho costume de empinar pipas na Sexta-feira Santa. As pessoas saem cedo de casa, né, com um farnel na mão e a pipa pendurada nas costas e seguem para os cerros da região, longe dos fios que trazem, né, transmissão de energia.
para dedicar-se ao esporte. Vamos ver também logo mais alguns cuidados necessários para empinar pipa. Além dos conhecidos nomes pipa, arraia ou raia, papagaio, pandorga, que eu ouvi muito aqui em São Bento do Sul, né, no sul do Brasil, e suas variantes, é chamado de muitas outras formas nas regiões do país. No Amazonas, cangula, guinador, frade, curica, estrela, né? No Ceará, barril, bolacha, cangulo, estrela, pé-capara. Rio de Janeiro, cafifa, laçadeira, estilão, gaivota, marimba, peão, modelo, quadrado e carambola. Maranhão, jamanta, quando grande, e curica, uma pipazinha pequena. Pernambuco, camelo e gamelo. Tem muito mais, hein, pessoal? Construção e empinamento. Uma pipa se constitui dos seguintes partes principais, né? Armação, amarração, cobertura, rabo e linha, que é o cordel. A armação é o esqueleto da pipa. Ela é formada por varetas, barbante, em alguns casos substitui-se por fios de arame muito finos. As varetas são feitas geralmente de taquara, bambu ou do eixo da palha de coqueiro. As mais simples das pipas são feitas de duas varetas cruzadas em X, né, com as suas extremidades unidas por um cordão. A cobertura mais comum é feita com papel encerado, né, ou de seda, preferindo-se um material mais colorido. Olha que pipa grande e colorida aqui. O rabo costuma ser feito com tiras de pano, inteiriças ou em pedaços, né? Na verdade, também quando eu era criança, era uma atividade obrigatória na rua, não na escola. Na rua a gente já sabia fazer pipa. Em casa, o meu pai me ajudou a fazer pipa também, né, gente? E a gente usava saquinho plástico, né, para fazer a rabetinha, né, as tirinhas de plástico fazia com tiras de plástico, de saquinhos de supermercado. Bem, o rabo costuma ser feito com isso, né, tiras de pano ou em pedaços. Faz também rabos com pedacinhos de papel, né, papelotes, inseridos em um barbante. É peça importante, pois é ele que dá o necessário equilíbrio à pipa. O cordel é a linha, né? É a linha mais ou menos forte que sustenta a pipa. Se ela for forte e grossa demais, torna o voo pesado, né? E se ela for muito leve, ela se rompe. Com o advento das cordas de nylon, esse material vem tornando preferência, né, as cordas de nylon por ser muito resistente e mais leve. O cordel é enrolado ou enovelado e vai sendo solto à medida que o engenho, que a pipa, subam no céu. Perigo das pipas. O cerol, né, e o vidro utilizados para envenenar pipas, os fios, né, às vezes causam graves acidentes por seu poder cortante. Para empinar pipas deve ser observada uma regra básica. Nunca empinar pipas em locais onde houver cabos elétricos aéreos, postes e fios elétricos, né, gente? A pipa pode encostar num cabo elétrico e se a sua linha estiver molhada ou enrolada num pedaço de metal, né, uma lata, por exemplo, ela pode se transformar num excelente condutor de eletricidade. Péssimo, né, para o condutor da pipa. Temos aqui alguns cuidados para soltar pipa, né? 2 cartazes de campanhas, né, contra o cerol, porque ele pode causar muitos acidentes perigosíssimos, né, pessoal? Não solte perto de fios, não use cerol, evite não, simplesmente não empine pipas em dias chuvosos e de relâmpago, né? E nós temos a campanha também, um slogan contra o cerol. Então, pessoal, espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho, né, dessa novidade, não, desse brinquedo tão querido, tão cultuado, né? Conhecemos hoje um pouquinho sobre a rica história da pipa, um brinquedo ancestral que cruza os céus, né, fascina espectadores distantes. Você já empinou uma pipa? Né? Ou ainda mais, você já fez uma pipa com o seu próprio material, com as suas próprias mãos?
façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.